Eu vou fazer a leitura do texto na nova tradução da linguagem de hoje, que é a Bíblia que o pessoal usa aqui na igreja, tá bom? Romanos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os não circuncidados? Aliás, para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ser circuncidado. Muito bem, o texto é do versículo 1 até o versículo 12 de Romanos 4, capítulo 4, e nós estamos vendo aqui, desde o capítulo 1, nós começamos lá com a introdução ao livro de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. Vimos que Paulo vai deixar claro qual é o tema da sua carta. O tema central está lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação de todo que crê, não somente do judeu, mas também do grego, do não judeu, né, na tradução aqui da linguagem de hoje, né? O justo viverá pela fé. Na tradução da linguagem de hoje diz: aquele que é aceito por Deus pela fé, que é a expressão que nós estamos usando aqui, em vez do justo viverá por fé, né? Basicamente é outra forma de dizer a mesma coisa. Na sequência do capítulo 1, Paulo vai deixar claro que todo ser humano está na mesma situação diante de Deus, seja ele judeu ou não judeu. Depois do capítulo 2 ele vai dizer que nem o judeu pode julgar o não judeu por causa de ter a lei, e nem o não judeu deve julgar o judeu por não ter, né? E vai deixar claro que tanto um quanto o outro só é aceito por Deus da mesma forma, né? E aí nós temos no capítulo 3, que nós vimos até a semana passada, o desenvolvimento de Paulo sobre a afirmação de que todos pecaram, todos estão separados de Deus, não importa se é judeu, não importa se é não judeu. E aí nós vimos aqui também que Paulo tem aquele argumento que ele vai e volta, né? Então ele fala do judeu dizendo, quer dizer então que ele não tem vantagem nenhuma ser judeu? Ele fala, tem. Foi a eles que foi
destinado os oráculos de Deus. Eles eram os responsáveis por fazer Deus ser conhecido. Está lá no capítulo 2 e 3, né? Mas então eles fizeram? Não fizeram, não foram obedientes, assim como os não-judeus também. E os dois, apesar de terem heranças culturais diferentes, estão na mesma condição diante de Deus. O judeu não pode dizer que é justificado pela lei porque ele não obedeceu, e o não-judeu não pode dizer que foi aceito por Deus porque ele também não tinha lei, mas também sem a lei ele também não foi capaz de viver de maneira que agradasse a Deus. Então, vamos dizer assim, judeus, não-judeus, e não se esqueça que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, e a igreja de Roma é composta por judeus convertidos ao cristianismo, também por não-judeus que tinham se convertido ao judaísmo, que eram prosélitos e depois se converteram ao cristianismo, mas também era composta por não-judeus que já se converteram a Cristo sem passar pelo judaísmo. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Judeus e não-judeus estão na mesma situação, tanto um quanto o outro dependem de Deus o aceitar. E como é que Deus aceita o judeu e o não-judeu? Pela fé. Ele aceita por causa da graça dele e não por aquilo que as pessoas fazem de certo ou deixam de fazer de errado. Tá? Então, aí nós chegamos no capítulo 4, que é o texto de hoje. Muito bem, aí ele começa a falar de Abraão. E aí você fala, mas voltou de novo a falar de Israel? Pois é aquilo que eu falei para você. Ele vai, fala um pouquinho do judeu, depois ele vai para o não-judeu, agora ele volta para o judeu, para deixar claro o quê? Olha só como é que funciona. Se você acompanhou a leitura aí, você deve ter notado o quê? Paulo deixa claro que Abraão é o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Não é porque Abraão fosse melhor do que os outros, né? Abraão foi o primeiro dos patriarcas, então ele obedeceu ao chamado de Deus, então ele era alguém especial, né? Não, ele vai dizer o quê? Abraão é o pai da fé porque o que ele faz? Quando Deus o chama, ele responde com o quê? Com fé. Né? Imagine a realidade do Abraão. Imagine se em vez do Abraão fosse você. Deus chama você e fala: vem cá, sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu não vou dizer qual é, né? E eu vou te levar. Você só tem que confiar em mim. Como é que é? Eu vou para onde? Não vou dizer. Eu vou te levar para outro lugar, mas não é aqui. Sai da sua casa, sai da tua parentela. Sabe o que quer dizer isso? Na tradição lá do Antigo Testamento, significa se romper todos os vínculos que ele tinha. Ele era um vínculo familiar, a família e principalmente o clã, né? Na época de Abraão ainda a coisa funcionava mais em termos de famílias e clãs. Aliás, depois isso vai acontecer também dentro da história de Israel, quando você forma a ideia, são 3 níveis, né? Você tem a família, um conjunto de famílias é o clã, um conjunto de clãs é uma tribo. E aí você tem lá toda aquela construção do Antigo Testamento sobre as 12 tribos de Israel, né? Cada uma dali é o quê? É uma tribo que é composta por vários clãs e cada clã formado por várias famílias. E aí Deus chama Abraão e fala: sai da sua casa, corta a relação com tudo que você tem, com toda a sua herança cultural, com toda a sua herança de convívio, e vai para um lugar que eu nem vou dizer qual é. E aí provavelmente a gente diria assim: eu quero ver para onde é a passagem do ônibus ali, né? Para onde é que o senhor está me levando? Como assim? Vai para um lugar que eu vou ainda te mostrar, né? Você já viu alguém que sai de casa e fala assim: onde é que você vai? Eu vou sair. Tá, você vai aonde exatamente? Lugar nenhum. Vou procurar aí, né? Se alguém falar assim, a gente vai dizer: esse cara não bate bem, né? Vai para lugar nenhum? Como assim? Se você sai, você vai em algum lugar, você vai fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer caminhada. Muito bem, você vai caminhar? Aonde? Eu vou sair daqui do edifício, vou andando até lá na beira-mar, né?
atravessa a rua, espera fechar o sinal lá, atravessa a rua, aí pega o calçadão e vai embora até fazer a sua caminhada. Mas você sabe onde vai? Ó, eu vou daqui até ali, de lá eu vou, pego o calçadão e vou até que eu chegue num lugar que eu já sei que eu aguento ir e voltar, e faço a meia volta e volto para casa. Fez a sua caminhada. Não. Vai, mas eu não vou te dizer para onde você vai. Provavelmente a gente diria, legal, bacana, muito bonito, tal, estou fora. E aí vem Paulo e diz assim, dá uma olhadinha para a realidade de Abraão. O que nós podemos dizer de Abraão? O antepassado da nossa raça. Agora ele está falando para os judeus, né? O patriarca dos judeus. O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria um motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. E aí você fala, mas peraí, se foi pelas coisas que ele fez, ele poderia dizer, não, eu fui obediente. E ele foi, mas você já leu a história de Abraão? Já acompanhou a história de Abraão? Ele foi obediente quando Deus chamou? Foi. Mas no meio do caminho tem umas coisas que ele faz que você olha e fala assim, esse cara aqui, sei não, hein? Né? A hora que ele vê que a coisa aperta lá por causa do lugar que ele está, e a Sara, a mulher dele, ele vem com uma conversa que não era a mulher dele, né? Para que ele não está preservando a Sara, ele está preservando ele mesmo. Ele está se preservando. Aí você olha e fala assim, pô, esse Abraão tem hora também que fala umas coisas aí que a gente diria que não é assim tão, digamos, meio reprovável, digamos assim. E aí Paulo vem e diz assim, olha para Abraão, se ele fosse levar em conta só o que ele fez, ele poderia, se ele fosse aceito por Deus por aquilo que ele fez, ele até poderia se orgulhar disso, mas não diante de Deus. Por que não diante de Deus? Porque ele não era diferente daquele povo que a gente viu no capítulo 1 e 2. Não é verdade? Que todos estão separados de Deus e também são limitados e também carecem, está no 3, né? Carecem da glória de Deus. Ele também fez escolhas erradas, mesmo sendo o patriarca. Ele também agiu de maneira que não era correta. Então, muito bem, como ele agiu de maneira incorreta, então Deus não quer mais ele. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque ele não foi aceito, e isso Paulo vai dizer com todas as letras. Olha aqui, ó. Pois o que é que as escrituras sagradas dizem? Versículo 3. Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Por que Deus aceitou Abraão? Porque ele respondeu com fé ao chamado de Deus. Isso é a atitude correta de Abraão. Respondeu com fé. Ele foi aceito porque creu. Quer dizer, não é porque ele foi obediente. Não é porque ele nunca pecou, nunca fez nada errado. Não. Por que Deus o aceitou? Porque ele respondeu ao chamado de Deus com fé. Ele creu. E por isso Deus o aceitou. E aí você vai dizer assim, mas peraí, então é só crer? Mas não vai esquecer que nós aprendemos isso no Novo Testamento, que quando você crê, na verdade a sua atitude de crer, a sua resposta de fé é motivada pela iniciativa que não é sua, é de Deus. Lembra lá de João, né, na carta, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro e nos chamou. E diz, vem cá, eu quero que você seja parte da minha família. E aí, o que nós fazemos é resposta ao chamado de Deus. Então, a própria fé, que é a resposta de Abraão, também é motivada pela ação primeira de Deus. Então, essa história que é muito comum hoje em dia, né? Não, é a pessoa que tem que escolher Deus. Bonito. Mas se Deus não falar com ela, se Deus não tomar a iniciativa de alcançá-la, pode desistir, porque Ele não vai de maneira nenhuma escolher Deus.
né? Eu morava numa cidade no interior de São Paulo e tinha uma igreja lá, uma comunidade, estava sempre cheio de gente, e eles tinham um slogan. O slogan era tudo Deus, tudo Deus. E eu falava assim: pois é, esse slogan pode ser muito bonito, mas ele é muito perigoso, porque tem coisa que não é tudo Deus, tem coisa que é sua responsabilidade e você pega e joga para Deus. Muito fácil de transferir responsabilidade para a divindade. Não, mas a Bíblia, você não acabou de dizer que é Deus quem vai em busca do homem? Mas espera do homem o quê? A resposta, que deve ser resposta de fé. Abraão creu em Deus e por isso ele foi aceito por Deus. A iniciativa foi de Deus? Foi. Mas o Abraão sentou lá e falou assim: então, como é tudo Deus, então é ele que tem que fazer ou acreditar? Não, é você que tem que dizer: não, estou dentro, vou, conte comigo, né? E você vai encontrar isso em vários textos, inclusive no Antigo Testamento, né? Lembra lá da situação? O sujeito está dormindo e Deus chama ele: levanta aí. E ele fala: será que é o Samuel chamando? Né? Não. É Deus que está te chamando. Quando você acordar de novo e Deus estiver te chamando, o que você fala para ele? Eis-me aqui. Estou aqui para ir. Estou aqui disponível. Né? E isso vai acontecer também com os profetas. Né? Você tem profeta, por exemplo, no Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo aqui. Você pega o Amós, por exemplo. Amós era cuidador de boi. Era boieiro. Né? O que esse cara vai falar para rei? O sujeito é lá da roça. Então Deus chama: vem cá, vai lá e fala para o rei isso e aquilo. Você já imaginou a situação do Amós? Eu vou chegar lá e falar o quê? Vou falar o que Deus mandou. Deus me mandou vir aqui e falar isso, aquilo. E não sei se você já leu Amós, mas ele não vai lá e fala assim: olha, Deus está muito contente com você, porque você está obedecendo. Não, ele ia lá e fala assim: você está fora da vontade de Deus, você está errado, precisa mudar de atitude. O cara lá da roça vai chegar para a autoridade, para o cara que é o rei, e vai falar uma coisa dessa, e vai denunciar os erros do rei. Você topa? O Amós teve que topar. Por quê? Porque quando Deus chama, né? Isso é a herança da reforma. Chama, a expressão usada é chamado irresistível, né? Deus chama, você pode reclamar: não quero, mas no fim você vai descobrir que é melhor obedecer, é melhor ouvir o chamado, né? Foi assim com os profetas, foi assim com os discípulos, foi assim com a igreja em toda a história, né? Tem uns que são meio relapsos, demora, resistente, mas no fim das contas o que acontece? O chamado de Deus é irresistível. E aqui nós temos Paulo dizendo: dá uma olhadinha para Abraão. Abraão foi aceito por Deus por quê? Porque ele creu. Ele nem sabia para onde ia, mas ele foi aquele que disse: podem contar comigo, estou indo. Não sei aonde, mas vou, né? Provavelmente a gente diria: você acha que eu vou querer sair quando eu estou tranquilo aqui, para ir para um lugar que eu não sei onde é, e para ir para uma situação que eu estou sem a minha estrutura de família e tudo mais? Quero não, né? Então a expressão de Paulo é essa: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E aí vem o quadro que parece estar fora de contexto, mas não está. Olha só o que diz: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. O que Paulo fez? Ele usou um argumento para fazer o contraste. Quando você faz isso, aliás, hoje em dia também tem muita gente que usa essa ideia, tá? De maneira errada, por sinal, né? Olha, você que é funcionário, você que trabalha, você que tem uma empresa onde você trabalha, ou você que tem o seu patrão, você tem que agradecer a Deus porque Ele te paga.
trabalho para ele e ele não faz nada mais do que obrigação de te pagar por aquilo que você faz. Ele não está te ajudando, ele está te pagando pelo trabalho que você está vendendo para ele, né? Aliás, isso está lá em Tiago também, né? Tiago fala lá, inclusive falando para a igreja: ó, toma cuidado, porque tem muitos de vocês aí que estão retendo o salário das pessoas, o salário dos trabalhadores lá, que trabalharam e merecem receber, porque eles fizeram a parte deles, né? E hoje o que você mais vê, nós vivemos num sistema que é acumulativo, que é o sistema capitalista. Como é que funciona hoje? Olha, você está empregado e recebe, dê graças a Deus, ore pelo seu patrão para que ele nunca te mande embora, como se ele estivesse fazendo um favor para você. Não, ele está pagando pelo trabalho que você faz, né? Não existe nenhum favor, nem você está fazendo favor para ele, você está vendendo a sua força de trabalho, e nem ele está fazendo nenhum favor para você, ele está pagando pelo trabalho que você já faz, né? Então é interessante a gente perceber isso, porque hoje tem muita gente que acha que o sujeito, a situação está difícil para todo mundo, então se você tem um gato para tirar pelo rabo, fique quietinho lá, mesmo que esteja sendo explorado. Esse negócio de exploração não combina com o reino de Deus, tá? Não importa em que nível seja, não serve na igreja, não serve nas relações trabalhistas, não serve nas relações sociais, não serve em lugar nenhum, tá? Então é importante a gente perceber. Aí Paulo vem e usa o exemplo do trabalhador para dizer o quê? O trabalhador, ele recebe por aquilo que ele vende, o trabalho dele. Agora, se ele faz a parte dele, ele tem algum mérito de receber aquilo? Não. Ele fez a parte dele, o patrão faz a parte dele, paga pelo trabalho dele. É o quê? Uma relação de troca, não é assim? Que é o que acontece até hoje. Agora, como é que funciona no caso de Abraão? É aquilo que ele fez? Não. Ele creu. E aí você vai entender a segunda parte aqui, que é o versículo 5, quando ele diz assim: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, não é o cara que fez por homem, eu fiz a minha parte e Deus tem que fazer a dele, né? Aliás, tem esse tipo de discurso hoje, não sei se você já ouviu, é muito comum nas pregações de internet, né? O pessoal que adota aí as chamadas teologias da prosperidade, essa coisa toda, eles usam essa ideia: eu fiz a minha parte, agora eu exijo que Deus faça a dele, né? Por quê? Porque eu fui fiel, então ele tem que ser fiel também, porque está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia e ele falou que se eu fizer ele vai fazer a parte dele, ele é obrigado a fazer a parte dele. Você já ouviu esse discurso? Eu já vi esse discurso na boca de pregador famoso na internet. Pregador, inclusive, que está aí, é dono de igreja, tem igreja que é propriedade dele, e ele está, vira e mexe, ele aparece na revista Forbes. A revista Forbes é aquela dos mais ricos, né? Eu não consigo entender como é que o sujeito pode servir a Deus e ficar milionário, né? Porque ou ele serve a Deus ou ele serve a Mamon. No caso dele, ele serve a Mamon usando o nome de Deus para ficar rico, né? Mas essa é outra história. Então, esse discurso: não, eu fiz a minha parte, Deus tem que fazer a dele. Aí Paulo vem e diz assim: não funciona desse jeito. Olha para Abraão. Você acha que o pastor aí que eu estou citando é melhor que Abraão? É mais fiel que Abraão? Abraão não era grande coisa, por isso ele não ficou rico, não ficou milionário. Mas esse pastor aí é milionário. Não. Ele fala: olha para Abraão. Se ele fosse levar em conta o que ele fez, ele poderia exigir, como o trabalhador exige pelo trabalho que faz. Ele tem que receber por aquilo que ele faz. Mas se ele foi alguém que foi aceito por Deus, e essa é a expressão importante que está aqui no final do versículo 5. Se a pessoa não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Olha, essa expressão de Paulo é importantíssima. Deus trata o ser humano como se ele fosse inocente. Ele
que é inocente? Nós já vimos no 1, 2 e 3 que não é. Nenhum de nós é. E nem Abraão. Mas Deus trata como se fosse. E aí você vai dizer, mas como é que Deus faz isso? Nós sabemos, pelas outras cartas de Paulo e pelo Evangelho, que Deus aceita o homem por meio de Cristo. Então, em vez de ele olhar para você e dizer assim, você não serve, porque você errou aqui, o que ele faz? Ele aceita você por causa da justiça que há em Cristo, não na sua. Como você crê em Cristo, então você é considerado justo. Isso vai ser o assunto dos capítulos seguintes, né? Que é a chamada justificação pela fé. Você não é justo, mas Deus te considera justo por causa da justiça que há em Cristo. Quando isso acontece, é você que vai dizer, não, eu fiz por onde Deus tem que me abençoar? Não. O que você vai fazer? Você vai dizer, se depender da minha fidelidade, sem chance. Mas como Deus me aceita e me considera sem pecado, apesar de eu ser pecador, então agora você creu e foi aceito por Deus. Você percebeu onde está a diferença? Essa é a revelação da graça de Deus no Evangelho, e que Paulo aqui retorna. Você tem uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de pensar. Como é que era a forma de pensar da religiosidade judaica? E que os judeus herdavam e sempre pensaram assim. A forma era simples: eu faço a minha parte, Deus faz a dele, e portanto eu sou salvo porque eu cumpri e obedeci os mandamentos. Quer um exemplo disso? Vamos voltar lá no Antigo Testamento. O que Josué faz? Quando Deus chama Josué e fala, vem cá, vai lá e fala para o povo, eles têm que decidir, eles vão me servir ou eles vão servir a outros deuses. Lembra lá do texto? E o Josué vai reunir o povo e fala o que para eles? Olha, vocês têm que escolher hoje a quem vocês vão servir, se a Deus ou se a outros deuses. Eu e a minha casa, lembra? Tem até um cântico com esse trecho aí, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo? Eu e mais a minha família decidimos que nós vamos obedecer a Deus. É uma decisão consciente, certo? Isso é o Antigo Testamento. Essa é a compreensão da religiosidade judaica. Por isso que quando chega nos Salmos, você vai ficar olhando e falando, mas peraí, o salmista começa a sofrer, e o salmista vai lá diante de Deus e reclama, ele fala assim, Senhor, peraí, alguma coisa está errada. Eu sempre aprendi que se eu for obediente, se eu for fiel, se eu seguir os teus caminhos, o Senhor vai me abençoar. Eu estou seguindo os teus caminhos, estou procurando ser fiel e estou sofrendo. Como é que é isso? Está errado aquilo que eu aprendi? E aí o salmista faz os malabarismos, porque ele pode dizer que Deus está errado, então ele dá um jeito, de questionar Deus e dizer, alguma coisa está fora do lugar. Mas aí quando chega no período da vida de Jesus, diante dos seus discípulos e do povo, ele vai chegar e dizer o quê? Você lembra o que foi lido no Antigo Testamento? Eu, porém, vos digo, se já era difícil fazer antes, vamos pegar um exemplo lá que está lá no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, não matarás. Como é que era o mandamento do Antigo Testamento? Você não deve matar o outro. Aí Jesus vem dizer, então, lembra que você aprendeu que você não deve matar o outro? Eu, porém, vos digo, se você odiar o irmão, não precisa matar, já pecou. Se já não dá para fazer aquele, porque tem gente que você quer matar, de tão ruim que é, você imagina agora que não pode nem odiar. Daí é que não vai obedecer mesmo. Mas então, aquilo que Jesus ensinou é mais difícil do que o Antigo Testamento? Não é só mais difícil, é impossível de obedecer tudo que está ali. Mas então não tem salvação? Ah, tem. Onde é que está a salvação? Na graça de Deus, que sabe que você não vai cumprir aquilo, que sabe que você não vai ser capaz nem de obedecer a lei do Antigo Testamento, e muito menos o que Jesus ensinou, mas
te aceita da mesma forma, considerando você inocente quando você é culpado. Entendeu o que é a graça? A graça é a revelação de que Deus te aceita, apesar de você ser inaceitável. Aí que está a graça de Deus. Se a graça de Deus é assim, e nós somos aceitos sem merecer, quem é que pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço tal coisa, me dá aí? Você acha que tem alguém nessa posição para chegar diante de Deus e exigir alguma coisa? Você vai chegar falando assim: Senhor, não mereço nada, não sou obediente, não sou fiel, mas obrigado, porque apesar da minha limitação, o Senhor continua me considerando inocente, apesar de eu continuar sendo culpado. É a expressão que está aqui. Aquele que crê em Deus, a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Tá? Então, essa é a presença da graça que torna possível existir a comunidade de fé, a igreja, o corpo de Cristo. Não é obediência, não foi assim com Abraão. Abraão não foi perfeito, né? Ele é exatamente igual a nós, e exatamente igual àquele pessoal que foi descrito no capítulo 2 e 3 de Romanos, né? Se Deus for peneirar, se Deus for botar, né? No Antigo Testamento tem um exemplo disso, né? Deus coloca o rei na balança, e aí descobre que está em falta. Se Deus for colocar a gente na balança, o que vai descobrir? Vamos ver se adivinha. Estamos em falta, é igual o rei do Antigo Testamento, lá do profeta, né? E aí qual é a realidade? Deus te aceita e te considera como inocente, apesar de você continuar sendo culpado. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita. E aí vem a expressão que é espetacular. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Como assim? Não pode falar isso na igreja, pastor, porque se você falar que Deus não leva em conta aquilo que a gente faz para nos considerar inocentes, apesar de a gente ser culpado, o povo vai embora da igreja, porque se Deus não leva em conta o que eu faço, então o que eu estou fazendo na igreja? E aí você vai lembrar e vai descobrir por que tanta igreja hoje fala tanto do diabo e das coisas ruins, para fazer o cara ficar na igreja por causa do medo, e não por causa do amor a Deus que o aceita apesar de ele ser culpado. E aí você joga a graça pela janela. As pessoas precisam estar na igreja, precisam estar participando da comunidade de fé. Por quê? Porque ela sabe que não merece, ela sabe que não é capaz, e Deus aceitou ela a si mesmo. Ela devia estar lá falando assim: que bom que Deus me olha com a sua graça, e eu sempre vou adorá-lo, sempre vou agradecer, porque eu sei que não sou capaz. Mas é isso que as igrejas fazem? Não. Se você não vier à igreja, se você não contribuir, se você não participar, se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, então sabe o que vai acontecer? Bom, você corre o risco de não entrar no céu. A igreja não leva ninguém para céu nenhum. A igreja é a comunidade daqueles que foram aceitos por Deus, apesar de serem inaceitáveis. Ponto. Ah, mas Deus não leva em conta o que você faz para ser salvo? Não, não. Porque se levar, você não vai ser salvo. Nunca. Nunca. Ah, mas o que eu vou fazer depois que eu já conheço a Cristo? Ah, agora você começou o quê? Vida cristã. O que significa isso? Paulo trata disso lá em Gálatas. Gálatas é quase que um resuminho do que você vai encontrar em Romanos, né? O que Paulo fala? Você se converteu, você conhece a Cristo, você faz parte da família de Deus? Bem-vindo à guerra. Mas não é guerra contra os outros, não, e não é guerra contra quem não crê, é guerra de você contra você mesmo. Quem você é, e você sabe quem você é, e quem você deveria ser.
Você age como Cristo o tempo todo? Não. Então você sabe qual é a guerra que você tem que lutar. Não é a guerra contra o irmão, não é a guerra contra a sociedade, não é a guerra contra a política da sociedade, não é a guerra contra a outra igreja que não é igual a nossa, não é a guerra contra a outra denominação, a outra religião que nem crê em Cristo. É a guerra do indivíduo com ele mesmo. É isso que é vida cristã. Ah, mas eu não quero essa guerra. Melhor não crer então. Melhor ir embora para casa e dizer, não quero, porque eu sei que eu mereço, mas também não quero lutar, né? Que é aquilo que eu chamo de síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim, essa porcaria, né? Acostume-se comigo, né? Há quanto tempo faz que o sujeito está na igreja? 50 anos. O que ele mudou? Não, é aquela mesma pessoa de 50 anos atrás. Tem coisa errada, filho. Tem coisa errada. Como assim ser o mesmo? Não pode ser o mesmo. Você tem que ser melhor do que era antes. Não porque você é melhor ou porque você sabe mais, mas por quê? Porque você convive com aquele que é o seu exemplo, que é Cristo. Tem que ser menos parecido com quem você é e um pouquinho mais parecido com o modelo que você está aprendendo há 50 anos, ou há 40, ou há 30, ou há 10, ou há um mês, não importa. Não é o tempo que determina, é o que? É o compromisso de ser mais próximo do modelo. Paulo fala isso. Paulo diz o que? Não julgo que eu já tenha chegado à maturidade, mas eu faço o que? Eu deixo as coisas que ficaram para trás. Tem gente que adora carregar coisa dele, adora carregar coisa que não deu certo lá atrás. No dia 28 de novembro de 1997, o irmão lá no fundo da igreja, a hora que estava saindo do culto, o irmão veio me cumprimentar e falou uma palavra de enviesada. Até hoje eu não esqueço o que ele falou para mim. E quando chega na hora da função, na hora da saudação da paz, eu cumprimento todo mundo, menos aquele irmão, porque aquela palavra que ele falou para mim, quando eu quero dar no mesmo 28 de novembro de 97, eu não esqueço. Filho, para de carregar o peso dos outros, coisa que ficou para trás. Para de carregar, você não interessa, não. Já ficou para trás. Se Deus já te perdoou, perdoa o irmão também. Mas ele falou, e você nunca falou nada que fosse desabonador ou que fosse contra quem quer que seja, né? Para. Lógico que ele falou. Talvez essa semana, talvez hoje. Não falou, mas pensou. Lembra o que Jesus falou? Não adianta você falar que segue e que obedece, se no íntimo o seu compromisso não está firmado em Cristo. Então, meu amigo, melhor você larga as coisas para trás, como Paulo fez, e segue em direção ao alto. Está com o microfone? Pode falar, Gustavo. Só complementando o que você falou do perdão, né? Que a gente guarda a mágoa do irmão e não vai, demora a perdoar, nunca perdoa. Mas eu acho que a gente tem uma característica também, que é a autocomiseração. Você não se perdoa, você fica remoendo tudo aquilo que você fez, que você acha que você tem clareza que não deveria ter feito, mas você não tem consciência que Deus já te perdoou, então você também deve se perdoar. Sim, isso é tão comum quanto não perdoar o irmão. O sujeito sabe que fez alguma coisa errada e ele não reconhece que Deus o perdoou. E aí vira aquela situação, coitadinho de mim, tão pobre que sou, tão miserável que sou. Toma vergonha. Se Deus já te perdoou, para de carregar coisa antiga. Pode ser coisa que você fez, pode ser coisa que afetou o outro irmão. Você já foi lá e falou para o irmão? O irmão já largou para trás também? Já passou a bolacha? Então, Deus não vai te cobrar isso. Você vai se cobrar por quê? Não, mas sabe o que é? Eu briguei com meu irmão morreu, eu não me reconciliei com ele. Filho, paciência. Fala para Deus, não deu tempo. Me perdoe. Agora, você vai carregar o resto da vida? Se Deus já te perdoou, vai ficar carregando coisa antiga? Vai ficar carregando peso onde não tem mais? Se Deus não está te cobrando, por que você vai se cobrar? É lógico que você não pode misturar isso e ir para o outro extremo, né? Como Deus perdoa e não leva em conta o que eu faço, então eu vou distribuir patada para todo lado, eu vou brigar com todo mundo e não considero ninguém.
Não é para chegar no outro extremo, né? É você ter consciência de que você precisa ser mais parecido com Cristo. E provavelmente, se você tiver essa consciência, você vai olhar e falar assim: espera um pouquinho, eu não posso destratar o irmão, porque Jesus não destratou ninguém. Até o cara que queria prender ele, queria matar ele, ele não destratou. O cara que foi lá para prender e para matar, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ah, mas era Jesus. Então, você precisa ficar cada vez mais parecido com ele. Ah, mas é difícil. Bem-vindo à vida cristã. Ninguém disse que seria fácil. Não vai ser mais fácil. Vai ser sempre cada vez mais difícil. Porque é esse o caminho que Jesus chama de caminho estreito. Caminho largo é falar o que você quiser, o que você quiser, está tudo bem. Se o outro ficar bravo, o problema dele, não tem nada com isso, não me atinge. Não é isso. Não vá para o outro extremo. Se não pode ser a autocomiseração, né? Coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo está contra mim, né? Eu me lembro, uns anos atrás, eu fui trabalhar numa empresa e tinha um rapaz que ia se candidatar à mesma vaga que eu para entrar na empresa. E ele já tinha trabalhado naquela empresa e eu não, eu era candidato, mas nunca tinha trabalhado naquela empresa. E ele chegou na entrevista, a gente sentado naquela sala esperando para ser entrevistado, e ele disse assim: eu declaro que essa vaga é minha, porque Deus vai me dar. Tomara, concordo com você, sem problema nenhum. E ele ganhou a vaga. Só que eu também ganhei a vaga, melhor do que a dele, porque eu tinha estudado no seminário, então eu tinha uns anos de faculdade, eu tinha uma formação já universitária, então eles me deram uma vaga melhor do que a dele, né? E aí ele falava: puxa vida, eu devia ter concorrido para a sua vaga e não para a minha, né? Pois é, mas você disse que era sua, agora fique com ela. Você decidiu que era sua, agora você fica aí. E eu tenho uma atividade que é muito mais leve, tinha, né? Muito mais leve do que a dele, não porque eu fosse melhor do que ele, simplesmente por causa da formação, né? Então essa é a ideia. Você tem aquele lá, todo mundo, a empresa mandou 200 pessoas embora, tinha que ser eu. Não, é o C mais 199, deixa de achar que só você é vítima. Não é assim que funciona. Está tendo uma crise econômica, todo mundo está bem, menos eu. Não é assim. Não pode ser ter essa autocomiseração, mas também não pode ser o outro extremo, né? Eu nasci assim, vocês vão ter que me aguentar até eu morrer. É uma vergonha, né? Esse vira gente grande. Ninguém gosta de gente que é a vida inteira igual, né? Você tem que melhorar, pelo menos um pouco. Pode falar, Renato. Em cima do que o Gustavo falou, né, a se perdoar, né? Deus não tem o menor interesse em que a gente sinta culpa, né? Não. Pelo contrário. Se você não entender que você é justificado, você não dá nenhum passo em direção ao Evangelho. E como você falou de ser parecido com Cristo, né? Cristo foi justo por mérito próprio. O único. Único. E quando nós somos justificados pelos méritos de Cristo, então isso nos iguala a Cristo, não em mérito, mas nos iguala a Cristo na questão de estarmos prontos para o trabalho, o mesmo trabalho que Cristo realizou. Então a culpa é quase uma negação da graça. E um empecilho. Como é que você vai partir para o mundo, ser enviado para o mundo, falar da graça, se sentindo culpado? Pois é. É impossível. Então é muito importante a questão da culpa. O cristão não pode carregar culpa. Porque se carrega culpa, como é que ele leva a Como é que você vai levar a mensagem da graça se você está carregando culpa? Você percebe a contradição? Olha, eu vim aqui trazer uma mensagem de salvação para você. Assim que você crê, você vai ficar igual eu, carregando culpa nas costas. Não quero ser não. Vem ele nem ninguém, né? Não, agora você está de boinha, como dizem, né? A molecada diz hoje, né? Está de boa. Mas se você crê, aí
perceber esse aspecto da graça. Paulo segue, ele já está no finalzinho aqui, hoje a gente está sossegado, porque ninguém vai embora, todo mundo vai ficar para o almoço, então a gente não tem tanta pressa assim, mas já está acabando, tá? Aí, Paulo faz a seguinte afirmação, ele vai lá buscar o texto de Davi, e diz que feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. E aí você vai dizer assim, mas espera aí, como é que Deus vai fazer isso se nós pecamos? Né? Como é que Ele vai não nos acusar se a gente peca? E aí, Paulo explica, ele diz assim, será que essa felicidade de que Davi falou, existe somente para os que são circuncidados? Ou seja, só para judeu? É claro que não, ele diz. Ela existe também para os não circuncidados. E por que ela funciona? Para quem é da descendência de Israel e para quem não é da descendência de Israel. E Paulo vai fazer um argumento aqui que é espetacular. O que ele faz? Ele fala assim, você percebeu o que eu falei agora? Bom, eu disse assim para vocês, Abraão creu em Deus e por isso ele foi aceito por ele, certo? Muito bem. Quando Abraão creu, ele era circuncidado? Não, ele foi circuncidado depois. Então, o ato de Abraão crer aconteceu antes dele ter sido circuncidado. O que fez ele ser aceito por Deus não foi a circuncisão, foi ter crido em Deus. Se isso aconteceu com ele antes dele ser circuncidado, qual é o valor da circuncisão para a fé? Nenhum. Mas e o cara que não é circuncidado? Está na mesma situação, ele precisa do quê? Da mesma fé. Não tem diferença. Mas espera, quer dizer então que Abraão é o pai da fé, mas ele é o pai da fé não porque ele foi circuncidado, ele é o pai da fé porque ele creu quando ninguém ia crer. Ele aceitou aquilo que Deus chamou antes dele ter qualquer marca dizendo esse é meu, que é o que servia a circuncisão. A circuncisão era uma marca para dizer você pertence ao povo escolhido. Não, mas ele já tinha crido, ele já era de Deus, ele já tinha tido fé, e porque ele teve fé, ele foi aceito por Deus, não por causa da circuncisão. Então, qual é o valor da circuncisão para a fé? Absolutamente nenhum. Pastor, então você está querendo dizer que não tem vantagem de ser judeu no reino de Deus? Não. Judeu e não judeu entra no reino de Deus pela mesma porta, a porta da fé em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra maneira de Deus aceitar o indivíduo, seja ele alguém que vive ferrenhamente pela lei do Antigo Testamento, seja alguém que vive ferrenhamente sem lei nenhuma com aquilo que ele tem como herança cultural, aquilo que ele acha que é. Tanto um quanto o outro jamais vai ser aceito por Deus, a não ser por meio do mesmo caminho, que é a fé, quando Deus chama. A resposta de fé é que determina se nós pertencemos a Deus ou não. E aqui um parênteses para fechar a nossa conversa, que é o seguinte: vamos supor que é uma discussão que hoje em dia também existe com grande frequência por aí nas igrejas. Vamos supor que você, em determinado momento da vida, não importa quando foi, se faz tempo, se foi anteontem, em determinado momento Deus falou com você e disse: vem cá, você vai ser meu, você vai fazer parte da minha família. Deus te aceitou. Quem é capaz de tirar você dessa condição? Quem? Deus. Quem? Deus. Foi Ele que te aceitou. Foi Ele que disse: você é inaceitável, é impossível que você me obedeça, mas eu aceito você, porque eu motivei em você a fé e você respondeu com fé. Quem é que pode mudar isso? O diabo? Não. O mundo? Não. Fazendo aqui uma antecipação, está lá no finalzinho do capítulo 8, né? Lá para frente, a gente não chegou nele, mas você vai
Paulo fala assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem as potestades, nem as coisas desse mundo, nem as coisas do mundo vindouro, nem as coisas do céu, nem as coisas do mundo dos mortos, nem espada, nem absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem é que pode dizer para você: você não é mais salvo porque você abandonou a igreja, ficou 3 meses sem aparecer, mudou para outra denominação, ficou lá não sei na onde, foi para fora da igreja e fez coisa que era reprovável? Quem é que pode dizer para você que alguma coisa pode te tirar da mão de Deus? Ninguém, nada e nem ninguém. O que significa isso? A graça de Deus não é só irresistível, ela é perene. É Deus quem nos salva. Sabe quem é que pode te salvar? Ninguém. Se Deus fez, nenhum de nós pode desfazer, ainda que a gente seja o sujeito mais fora do plano de Deus possível. Posso usar um exemplo aqui histórico, com isso a gente fecha a conversa. Você já ouviu falar de Agostinho? Agostinho, a mãe de Agostinho era cristã. Agostinho, pensa num cara da pá virada, pensa num sujeito que era dado a tudo que você imaginar de vício e tudo mais. Era o Agostinho. O Agostinho era o supra-sumo daquilo que hoje a gente diria assim: Deus me livre de ter um filho desse, que só dá desgosto para a mãe, né? Ia para as coisas erradas, ia para os prostíbulos, era o cara que fazia tudo errado, só coisa errada. Muito bem. O que a mãe de Agostinho fez? Orou por ele. 1 semana, 10 semanas, 1 mês, 10 meses, 1 ano, 40 anos ela orou pelo filho. 40, olha o que eu vou dizer para você, viu? Haja perseverança. Você fala assim: eu espero que Deus mude a vida do meu filho, que Deus toque na vida dele. 40 anos, não é 40 dias não, e nem é 4 anos, e nem é 10, 15, 40 anos orando pelo filho, e o filho é a mesma porcaria de sempre. Até que Deus fez o quê? Foi lá e chamou o Agostinho: vem cá, agora você vai ser meu. E Agostinho mudou? Adivinha? Mudou. Tem um texto de Agostinho, se você não leu, eu recomendo que você leia. Tem um livro de Agostinho que chama Confissões, espetacular. Agostinho conta qual é a experiência dele. Você olha lá e fala assim: meu Deus do céu, como é que pode, né? Exato. Né? A gente tem a mania de imaginar que não nasceu na igreja, então o cara vai ser sempre mais ou menos. A graça muda o indivíduo de maneira radical. Aconteceu com Agostinho. E Agostinho se tornou o chamado Santo Agostinho, né? Que é considerado um dos pais da igreja, né? Que tratou de coisas especiais na teologia da sua época, né? Como é que Deus fez isso? No tempo dele. No tempo dele. Se fosse para a gente diria: Agostinho não merece, de jeito nenhum. Talvez eu mereça mais, porque eu nunca fui do jeito dele. Então, não merece. Você é igualzinho ele, com ou sem coisa errada, com coisa errada pequenininha, média ou grande como a dele. Você é alcançado pela mesma graça. Isso é graça de Deus. Esse é o evangelho que Jesus pregou. Esse é o evangelho que a igreja precisa pregar. E essa deve ser a atitude da igreja com quem ainda não crê: ser receptivo. Mas o irmão lá, o fulano vem aqui, o cara não é isso, é aquilo. E qual a diferença dele para nós? Nenhuma. Ele é alguém que precisa receber a graça de Deus, pura e simplesmente. Tá bom? Semana que vem continuamos a partir do versículo 13. Por hoje ficamos por aqui.